poder assentar, irmãos. Irmão, nós nunca devemos esquecer que a maior arma de libertação que nós temos é a palavra de Deus. E nós também não podemos esquecer que a nossa autoridade está na palavra. A igreja de Éfeso, eu até gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, e olha o que Deus diz sobre essa igreja. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele, ou essas coisas diz daquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Isso faz qualquer pessoa tremer, né? O Senhor Jesus, Ele nos conhece. Ele conhece a nossa obra. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os chamastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. A autoridade nossa está na palavra. Mas se você ler o versículo 4 e o versículo 5, você olha o que o nosso Deus fala com alguns daquela igreja. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro o quê? Amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Nosso primeiro amor sempre é e será o Senhor Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Se a nossa autoridade está na palavra, e se a palavra é o Senhor Jesus, se nós perdemos esse primeiro amor, se você prestar bem atenção aqui no verso 1 até no verso 3, a carta que foi escrita para Éfeso, você verá que Deus fala da fidelidade doutrinária. Deus está falando aqui em sermos fiéis aos princípios doutrinários que nós nascemos. Deus não abre mão disso. Ele quer que nós sejamos fiéis à letra, à palavra, os ensinamentos. É isso que conta para o nosso Deus. Você vê que a primeira coisa que Deus faz aqui é elogiar a postura dessa igreja. A postura dela foi elogiada. A essência que Jesus quer falar aqui não é a doutrina. A essência é a fidelidade da palavra. Então Deus, Ele quer a nossa atenção. Você vê que quando o Senhor Jesus foi levado para o deserto, qual foi a arma que Ele usou para o inimigo? A arma que Ele usou para vencer o inimigo foi a palavra. Transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós somos acostumados a lermos muitos livros, mas nós somos acostumados a ler livros históricos, e nós precisamos acostumar a ler a palavra. Nós precisamos acostumar a comer a palavra. É isso que faz a diferença na hora da luta, da provação, da dificuldade. O que nos sustenta é a palavra. E o que nós olhamos hoje para dentro das igrejas, o que nós olhamos e vemos hoje em muitas pessoas, é a falta da posse da palavra.
Eu fico admirado com aquele ensinamento que o Senhor Jesus deu a Josué. Logo depois que Moisés havia morrido, Josué estava sentado, ele estava prostrado. Tem separações que são doloridas. Eu fico pensando, Josué sentado ali, estava falando, meu Deus, 40 anos eu andei com esse homem. Quando faltava água, ele falava, batia na rocha, saía água. Se tivesse um mar para atravessar, ele punha o pé, as águas se abriam. O que vai ser de mim agora? Mas Josué não sabia que a unção de Moisés ia só até ali. E Josué agora começava uma unção nova, uma unção diferente, porque nós somos pessoas diferentes. E agora Deus então quer instruir a Josué a ser um vencedor. E você preste atenção na instrução que Deus dá a Josué. É uma instrução para ele ser vencedor, para ele ser próspero, para ele fazer a diferença. Nós estamos acostumados a falar para a pessoa assim, Deus te abençoe, você vai ser um vencedor. Mas nós não ensinamos para a pessoa o caminho para ele trilhar, para ser esse vencedor, para ser essa pessoa abençoada. O Senhor nosso Deus, ele chega até a pessoa de Josué, e se você olhar até no versículo de número 6, ele faz para ele promessa. Mas do verso 6 até o verso 9, ele faz cobrança. Mas lá no versículo 8, ele ensina para ele o que é uma vida bem sucedida. Ele fala para Josué que o segredo da vitória é ele ter domínio sobre a palavra. Foi a mesma coisa que se Deus chegasse perto de Josué e falasse para ele, Josué, você quer ser um vencedor? Aqui está o Velho Testamento, toma. Come esse Velho Testamento. Ele disse para ele, não cesse de falar nesse livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Procura fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esse é o caminho que Deus mostrou para Josué para ser um homem vencedor, para ser um homem vitorioso. E quando nós olhamos para o Salmo de número 1, nós vemos duas classes de pessoas. Nós vemos uma pessoa abençoada e nós vemos uma pessoa fora da bênção. E aquele Salmo número 1, ele fala que o homem abençoado, ele não anda no conselho do ímpio. Ele não se assenta na roda e ele nem anda no caminho do pecador. Mas como ele conseguiu fazer isso? De onde ele tirou para ele não ouvir conselho de ímpio, para não sentar na roda dos escarnecedores, para não se deter no caminho do pecador? Aonde ele buscou esses ensinamentos? O versículo 2 responde: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Jeremias vai mais longe. Jeremias diz assim: achando as suas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria ao meu coração. É por isso que nós olhamos assim em todas as igrejas. Nós vemos hoje que, com relação à palavra, o padrão é muito baixo. Quando a gente olha para dentro do seminário, a gente fica olhando assim, meu Deus. E na reunião que nós fazemos com os pastores, eu pergunto para eles, o que nós estamos ensinando na igreja? Quando eu faço uma pergunta aqui na classe e a pessoa não sabe responder, e eu sei que tinha alguns ali que deveriam saber, eu pergunto, quem é o seu pastor? Não fala que sou eu não, porque eu tenho ensinado isso. Nós temos uma responsabilidade de ensinar a palavra. E a palavra, ela faz a diferença. Romanos capítulo 10, verso 17. Alguém lê para nós, mas leia bem devagar. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E ouvir pela palavra de Deus. Eu me lembro quando eu
ia todo sábado, mamãe mandava a gente ir cedinho no açougue, para não chegar atrasado, para não perder a carne. Então eu chegava cedinho, o moço ainda estava limpando ao porco, né? O Sozetito, ali na praça, perto da banca do Renato, faz mais de 20 anos isso, né? E eu chegava cedinho. E eu ficava prestando atenção. Tinha algumas coisas no porco que ele jogava na lata para lá. Quando você ia no açougue, algumas coisas do boi, jogava para lá, deixava. Depois chegava alguém pedindo se tinha alguma migalha que ia jogar fora, e as pessoas iam e pegavam aquelas migalhas, o dono dava. Aquelas pessoas faziam fila também na porta do açougue para poder receber essas migalhas. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não estarmos pegando somente a migalha, quando Deus tem um filé mignon para nos dar, que é a palavra dele, de Gênesis a Apocalipse. Você já reparou uma creche? Quando você olha uma creche, você vê ali também muitas crianças. Mas se você olhar direitinho, talvez você pode encontrar alguma placa falando igreja tal. Mas você olhar para dentro dessa igreja não é igreja, ela é um orfanato. Mas por que um orfanato, pastor Meredo? Porque o alimento que é dado ainda é um alimento que é leite. As pessoas não têm um alimento sólido. Eu estava começando a minha caminhada, veio um pregador de fora, pregou, muito renomado, e eu fiquei triste, porque eu achei que ele iria trazer mais, eu queria mais. E não me lembro de não pude terça-feira, eu chamei Pedro pastor Alexandre, falei, pastor, me responde uma coisa, eu estou errado, eu entendi errado. Ele diz assim, fala meu irmão, eu esperava mais naquela pregação de domingo. Ele orou assim, pastor Romerito, irmão Romerito, melhor dizendo, tem pessoa que está acostumada a comer um filé mignon, e quando vai comer uma carne segunda, ele estranha um pouquinho. Tem pessoas que buscam para dar o melhor, e tem outros que acostumam só com leite. Paulo, ele enfrentou esse mesmo problema. Aqui na primeira carta aos Coríntios, abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta aos Coríntios. Eu vou usar o verso 1 também e o verso 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 1. Versículo 2 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Paulo falando para a igreja coríntia. Eu dei para vocês o leitinho que dá para a criança. Agora, aquele alimento sólido eu não vos dei, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora eu quero que você volte comigo lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. E vamos ver sobre este homem, esse centurião. Mateus capítulo 8. Vamos ler o versículo 5. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando. Veja bem, Jesus está entrando dentro da cidade que ele escolheu para ser a sua cidade.
Depois de certo tempo, Jesus passou a residir dentro de Cafarnaum, e ele dizia que aquela era a cidade dele. Apareceu um centurião, era um homem que era comandante de uma centúria, e uma centúria era 100 soldados. E toda vez que você vê falar em centurião na Bíblia, você preste bem atenção, porque são homens de caráter, homens íntegros, homens que têm grande senso de dever. Se você olhar bem, esse centurião, ele tinha motivos para não ir até o Senhor Jesus. Alguns motivos. Por exemplo, ele era um gentio. Jesus era e é um judeu. Ele era um soldado profissional, acostumado com batalha, com luta, com guerra. Jesus era um homem e é um homem de paz. Mas esse homem não olha para isso não. Ele vai até a pessoa do Senhor Jesus. E olha o que acontece com esse homem. No versos 6 e 7. Ele vai até o Senhor Jesus implorando: Senhor, o meu criado, ele jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus não faz nenhuma pergunta para ele. E olha o que Jesus responde no versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus não pergunta nada. Simplesmente Jesus fala com ele assim: olha, eu irei curá-lo. Agora dá uma olhada lá na segunda carta de João. Segunda carta de João. Segunda carta de João. Segunda carta de João, versículo de número 8. Segunda carta de João, versículo 8. Leia para mim, você que achou, bem devagarinho. Cautelar-vos, para não perderdes aqui. Para não o quê? Para não perderdes. Quer dizer que tem coisas que você adquiriu, que eu adquiri, que nós adquirimos, que nós podemos perdê-las. O que mais? Aquilo que temos realizado com esforço. Aquilo que nós conseguimos com dificuldade, com luta, com esforço. Esse homem aqui, ele tem aproximadamente 100 anos. É um homem agora que fala poucas palavras, é João. Mas o pouco que ele fala com muita profundidade. Acautelai-vos. Toma cuidado para não perderes aquilo que temos realizado com esforço. E Jesus, ele pega lá em Apocalipse 3:11, ele confirma, ele diz assim: venho sem demora, guarda, conserva o que tens para que ninguém tome a tua. Significa que a nossa coroa, ela corre risco, ela corre perigo. Paulo vê esse perigo também. Ele fala assim: ó, acautelai-vos, para vocês não perderem aquilo que vocês realizaram, conquistaram com esforço. Termina então, amado. Mas para receberdes completo galardão. Olha, significa que tem galardão que será incompleto. E tem alguns que não vão receber também nenhum galardão. É isso que ele está falando. Agora, esse homem aqui, deixa eu te falar um negócio. Ele recebe um galardão completo. Completo. Você pensa bem, esse centurião, ele chega perto de Jesus e fala: o meu ajudante lá, né? O meu funcionário, né? Ele está moribundo, ele está mal. Ele está com partir dessa vida para outra. O Senhor pode me ajudar, ele está sofrendo horrivelmente. Jesus imediatamente fala para ele: ó, eu irei curá-lo. O galardão é completo. E aí eu pergunto, por que Jesus dá um galardão completo para esse homem? Por que esse homem não recebeu a metade? O que esse homem fez para receber uma resposta imediatamente? A mesma coisa você vai para a vida de Jairo. Ele fala:
Esse homem aqui, ele usa uma expressão no versículo de número 9, ele diz também que ele era um homem sujeito à autoridade. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Mas esse homem, ele era um homem de fé. E essa fé aqui é uma fé que honra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele disse que chegou dentro da cidade de Cafarnaum. E ele não pôde fazer mais milagre. Ele fala que não pôde fazer. Não fala que ele não quis fazer. E se aí nós perguntamos por que ele não pôde fazer? Porque ele não foi honrado. Se você ler o texto mais acima, eles vão perguntar: quem é esse? Esse é filho de um carpinteiro? E eles viram ali a incredulidade. Agora Jesus vê um homem cheio de fé, que não é judeu, que é gentio, que é um centurião, que chega perto dele, expressa sua fé através do versículo de número 8. Mas antes de ler o versículo 8, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas. E eu quero convidar você a ler silenciosamente Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Ou alguém leia para nós Lucas 7, do verso 1 até o verso de número 10. Mas não precisamos correr, tem que ser bem devagar. Lucas 7, verso 1 a 10. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. O Evangelho de Lucas fala que esse homem, nem ele quis ir até o Senhor Jesus. Ele pediu a alguns anciãos para ir conversar com Jesus, para poder vir tratar com o seu oficial que estava doente. Olha como esse homem trabalha. Verso seguinte. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Olha, esse homem que mandou pedir algo do Senhor, deixa eu falar com o Senhor. Ele é digno que o Senhor conceda isso. Agora, olha o que ele fala com Jesus lá. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas aqui no Evangelho de Lucas, os anciãos falaram: não, ele está falando que não é digno, mas ele é digno. Olha o que esse homem, como que esse homem trabalha. Olha como que esse homem vai até a pessoa do Senhor Jesus. Pode seguir. Porque ama a nossa nação, que ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ama a nossa nação e ele mesmo construiu uma sinagoga. Você sabe, tem investimento que nós fazemos e somente lá no futuro que nós vamos ver o resultado. Nós estamos construindo uma igreja dentro da cadeia. Nós já começamos, estamos colocando material lá, e logo vamos estar com a igreja construída lá. Dali nós vamos tirar pastores, dali nós vamos tirar diáconos, e dali nós vamos tirar evangelistas. Quando a igreja estiver funcionando, nós vamos ter diáconos que são presidiários ali trabalhando, nos ajudando. Nós vamos ter evangelistas lá. E quem vai tocar os instrumentos da bandinha? São os ex-presidiários, que estão presos, mas já estão libertos pelo poder que está no nome e no sangue do Cordeiro. É assim. Esse homem, ele fez um benefício, e esse benefício vai gerar bênção sobre a vida dele. Ele é nosso amigo, ele não tem birra com os crentes. Ele construiu uma sinagoga para nós. Esse homem é um homem digno. Pode seguir, Paulo. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E eles lá em cima falaram que ele era digno. Agora ele disse que ele não é digno que o Senhor Jesus entre na sua casa. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo.
Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. O Senhor não precisa mandar ninguém lá em casa. O Senhor diz uma palavra. Olha a fé que esse homem tem na palavra. Ah, você tem fé? Tem. Fé em quê? A nossa fé tem que estar alicerçada na palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra. Diz uma palavra. O que mais? Porque também eu... Olha a palavra importante aí. Porque também eu sou... Também. Eu sei o que é autoridade. Porque eu exerço essa autoridade sobre os meus servos. Também eu estou vendo que o Senhor é um homem de autoridade. Porque eu vejo a autoridade que o Senhor exerce sobre as enfermidades. A autoridade que o Senhor exerce sobre os demônios. A autoridade com que o Senhor prega a palavra. Eu também tenho essa autoridade. Pode seguir. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isso, ele o faz. E eu acrescento para o Senhor, você sabe por que eu tenho autoridade? Ele falando para Jesus. Porque eu estou debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Eles me obedecem por quê? Porque eu sou autoridade sobre eles. E por que eles me obedecem? Porque a autoridade está sobre mim, está acima de mim, eu também obedeço. Eu sei que é autoridade. Vamos tirar um passaporte lá no Rio. E nunca foi preciso que a gente mandasse uma carta e tivesse que passar por alguns órgãos lá na África. Mas nesse dia, a menina estava um pouquinho agora, ela disse, não, só serve se vier a carta dessa maneira. E tem que chegar até amanhã. Como é que você vai mandar uma carta e dar para cá rapidamente? Se o horário aqui é 4 horas, lá já era bem mais tarde. Quando nós estávamos lá era 1 hora, lá na África já era 5, no outro dia que tem que estar aqui até 9 horas. Não ia conseguir. Aí eu falei para a menina assim, tem alguém que está acima de você que eu posso conversar? Ela disse, acima de mim não tem ninguém, sou eu mesmo. Eu vi que ela foi nervosa. Falei assim, deixa eu falar com você com calma. Eu sei o que é autoridade. Eu conheço o princípio de autoridade. Eu sei que no seu trabalho aí você é autoridade. Eu sei o que você falar e eu preciso acatar. Mas eu sei também que tem uma autoridade que está acima de você. Eu não quero desfazer da sua autoridade. Eu quero que você me dê uma oportunidade para mim conversar com uma autoridade superior. Para mim poder explicar, para mim poder mostrar, para mim poder comprovar. E logo em seguida chegou um rapaz na porta e disse, vai, Romerito, o que você está fazendo aqui? Ah, me pega o passaporte, está tendo um problema? Eu disse, não tem problema, deixa quieto. Eu vou lá em cima. Quer dizer, só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Nós temos que entender, compreender esse princípio de autoridade. A vida do filho pródigo só melhorou quando ele voltou para aquele que era a autoridade da vida dele. Para quando ele voltou debaixo das mãos de onde ele nunca deveria ter saído. Pode seguir. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então você volta agora lá para Mateus 8, para onde nós estávamos. Nós vamos pegar só umas referências ali para nos ajudar nessa noite. Mateus 8. No versículo 8 ele diz assim, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Você veja bem como que esse centurião, ele traz para nós aqui uma lição de fé. Você vê que ele diz assim, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas o ancião falou, não, ele é digno. Ele é um homem que ele é amigo nosso. Ele é um homem que ajudou a construir uma congregação. Ele é um homem que está sempre pronto a ajudar o povo de Deus. Ele considerou que Jesus não era digno que entrasse
na sua casa. Mas olha a reação do Senhor Jesus. Foi diferente. Jesus considerou que ele era digno de entrar no coração daquele homem. Ele disse: eu não sou digno de entrar na casa dele, mas eu sou digno de entrar dentro do seu coração. Eu ouvi bem o que eles falaram. Eles falaram que esse homem construiu uma sinagoga. E essa sinagoga agora está trazendo ricas bênçãos para ele. É nessa sinagoga que o Senhor construiu o centurião, que Jesus prega, que Jesus ensina. É nessa mesma sinagoga que das 31 palavras de Jesus, 9 palavras foram ditas na congregação de Cafarnaum, a começar pela palavra do semeador. Esse homem, ele tem crédito com Deus. Esse homem, ele disse que Jesus não precisava entrar na casa dele, que Jesus pudesse mandar uma palavra. E é interessante que Jesus opera uma cura à distância. Jesus não entra na casa dele. E quando você olha esse evangelho de Mateus, você vê Jesus fazendo 2 curas à distância. Uma com esse homem, outra com aquela mulher cananeia. E todos dois eram o quê? Gentios. E todos dois chamou a atenção da pessoa de Jesus por causa de quê? Por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Olha o que esse homem diz no versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. Eu conheço o princípio de autoridade. E depois que esse homem diz, o Senhor Jesus chega aqui no versículo 10 e olha aqui que Jesus disse. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. É a primeira vez que Jesus faz uma declaração severa a respeito da descrença do povo de Israel. Primeira vez que Jesus vem em público e fala. E quando Jesus profere fala esse versículo 10 aqui, 2 coisas chamam a atenção de Jesus. Primeira coisa, a fé desse homem gentil. Segunda coisa que chama a atenção do Senhor Jesus é a incredulidade, a falta de fé do seu povo em Nazaré. Dá uma olhada comigo, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Do verso 1 até o verso 6. Alguém leia para nós. Marcos 6, do verso 1 ao 6. Partindo dali, chegou a sua pátria, e seus discípulos o seguiam. E chegando os carros, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que tem de cuidar? Como se fazem tais maravilhas com suas mãos? Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão respondendo as suas irmãs e escandalizavam-se. Olha, eu estou deixando uma coisa estranha. Se o moço está pregando aí na frente, tem aquele carpinteiro que fez uma porta para mim. Parece aquele que fez um tamborete lá em casa. É aquele mesmo. Ele não é filho de José? Ele é o filho de José. Então, os irmãos dele, as irmãs dele, não vivem aqui entre nós? Vivem. Então, não tem coisa boa dele não, né? Nós conhecemos ele aí, como ele não está nessa bola toda não. Olha o verso seguinte. Jesus lhe dizia: não há profeta senão na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Você veja bem, você sabe que Jesus reclamou aqui? Esse povo não me honra. Agora olha aquele centurião, como que ele honrou Jesus. O Senhor não é digno de entrar na minha casa. O Senhor não precisa ir lá
o Senhor só manda uma palavra. Olha como ele honra e olha como ele é desonrado na sua própria terra. Versos 5 e 6. Não podia, não pôde fazer. Não quer dizer que ele não quis fazer. Obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, enquanto das mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas sem Senhor. Volta lá em Mateus 8 ainda. Versículo 11. Até o 11 e o 12 diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, rainha de Sabá, e tomarão lugares à mesa com o pai Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ali haverá ranger de dente. Evangelho de João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 26. E versículo 27. João 10, versos 26 e 27 diz assim: mas vós não credes. Jesus estava falando, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha o versículo de baixo. As minhas ovelhas, eles ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me. Quem é a ovelha de Jesus conhece a voz. Quem é a ovelha do Senhor Jesus obedece. Jesus deixa claro que aqueles que não querem crer na palavra não é a ovelha dele. Ele diz que a ovelha dele é diferente. A ovelha dele ouve a voz dele. A ovelha segue os seus passos. Lá no Evangelho de Lucas 5:5, Pedro diz assim: eu pesquei a noite toda, eu conheço essa região, eu sou pescador, tem vários anos que eu trabalho aqui, eu não pesquei nada. Agora o Senhor diz assim: joga-te ao rei do lado. Deixa eu falar um negócio: sobre a tua palavra eu lançarei azeite. Você sabe o que aconteceu: 153 grandes peixes. Aqui mesmo em Mateus capítulo 8, versículo 2, olha como esse homem, ele recebe um milagre por usar a palavra. Mateus 8, versículo 2, olha o que acontece. E eis um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fica limpo. Ele diz assim: se o Senhor quiser me curar, o Senhor cura. Se o Senhor quiser me purificar, o Senhor me purifica. Se o Senhor quiser me limpar, o Senhor me limpa. Jesus diz assim: eu quero, fica limpo. Bartimeu começou a gritar lá e mandou chamar o Bartimeu, perguntou: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu: quero tornar a ver. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Versículo 28. Versículo 29 diz assim: respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre as águas. Na vigília da noite eles viram um vulto. A primeira coisa que eles ficaram era atemorizados, medo. E na hora do medo você tem a visão distorcida. O medo ele distorce a visão. E eles falaram: é um fantasma. Jesus diz assim: não, não é um fantasma, não sou eu. E Pedro diz: mas se é o Senhor meu, manda-me e ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro andou sobre as águas, mas movido de quê? Na palavra. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus ele termina as cartas dizendo assim: quem tem ouvido,
ouça o que diz o Espírito. E será por que Deus não quer falar? Deus, Ele vai falar se nós não estivermos dispostos a ouvir e a obedecer? Deus vai falar para jogar a palavra fora? Deus tem muito para falar com quem quer ouvir. Deus tem muito para falar com quem quer obedecer. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma rebelião aberta contra a palavra de Deus. Nós pegamos da palavra somente aquilo que nos interessa. E aquilo que é um dever, que é uma obrigação, que é uma exigência, nós descartamos. A nossa irmã, ela leu aqui a oferta, João 3,16. Mas dá uma olhadinha que está escrito lá no verso 36. João 3, verso 36. João 3,36. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é a palavra. Por isso, quem crê na palavra tem a vida eterna. Para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra a palavra, contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Por que a ira de Deus vem? Porque não aceitou de bom grado a palavra. Se vocês também não querem ir embora, e Pedro abre a boca: para onde nós vamos? Para onde iremos? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, versículo 11. Pode ler para mim, quem achou? Olha, Deus quer falar com quem quer ouvir. E Deus está falando assim: não fala mal do seu irmão, mas a pessoa na qual ela insiste em falar mal. Para essa pessoa a palavra está indo fora. Para essa pessoa ela não está dando crédito à palavra. Para essa pessoa ela não está valorizando a palavra. Eu tenho um versículo lá na oficina. Tinha, porque não tem mais, lá na oficina que trabalhava o nosso irmão João Lanteneiro, que assim que eu converti, eu comecei a orar lá. Mas esse versículo não saiu do meu coração, Paulo Sérgio. Estava escrito assim: aqui não falamos mal do irmão, aqui nós oramos pelo irmão. Se eu quero ter autoridade sobre a palavra, se eu quero que essa palavra venha fazer morada em mim, eu preciso obedecer a palavra. Se Deus falou para mim não falar mal do irmão, se eu não posso falar o bem, eu me calo. Mas se Deus fala para mim não falar mal e eu falo, eu estou contra a palavra. Malaquias 3:8 você está cansado de ouvir: trazei todos os dias nas ofertas na casa do Senhor. Mas a pessoa continua roubando a Deus. Ninguém, nos dízimos e nas ofertas. Para essa pessoa a palavra não serve. Deus fala para não roubar, para trazer o dízimo e a oferta, mas a pessoa continua abandonando. Dá uma olhadinha em Hebreus 10, 25. Hebreus está pertinho aí. Hebreus 10, versículo de número 25. Leia para mim, por favor. Olha, é muito claro, diz assim: não deixemos de congregarmos
pessoa, ela abandona a casa de Deus. Aqui é um lugar que nós precisamos vir com 3 propósitos, Rafael. Aqui é o lugar que nós procuramos saber de Deus que nós estamos fazendo certo. Aqui é o lugar para nós aprendermos de Deus que nós estamos fazendo errado. E aqui é um lugar para nós aprendermos uma palavra que Deus quer falar e nos ensinar. E a palavra que Deus quer nos falar e nos ensinar é aquela que nós lemos lá em Mateus 8, 5 a 13. Valorizar a palavra, uma lição de fé sobre a palavra. Nós temos que congregar. E às vezes a pessoa chega e fala: pastor, eu não fui na igreja. Onde você foi? Eu fui visitar os irmãos de outra igreja. E os irmãos daqui? E o pecador, quando chega te procurando, não vê você na igreja? O pastor ligou para mim hoje e ele falou assim: pastor, eu recebi um convite para ser pastor na igreja grande lá em Mogi das Cruzes. Eu quero ficar mais perto da minha família. Aqui na Assembleia de Deus, eles não falam pastor itinerante, eles falam pastor pregador. Pastor pregador é aquele que trabalha todos os dias, está indo para pregar e fora até da sua cidade. E eu já estou cansado, eu quero ficar mais perto da minha família. E eu aprendi uma coisa também, pastor: pedra que muito rola não cria limo. Eu preciso ficar perto da minha família. Eu estou com saudade, pastor, de trabalhar, de ter igreja, sair na rua, chamar um para a igreja, chamar outro, evangelizar, orar no hospital, orar no presídio, orar. Eu quero fazer isso. Eu quero estar mais junto da minha família, eu quero congregar mais na casa que Deus me plantou. Para esse a palavra está sendo trabalhada. Não abandone a sua congregação. Eu vou abandonar. Se Deus te plantou, espera. Fica no lugar que Deus te pôs. Frutifica ali a 30, 60, 100 por 1. Uma outra referência, Mateus 6, versos 14 e 15. Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Quem achou aí para nós? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai nos céus vos perdoará as vossas ofensas. Deus fala para perdoar e a pessoa fala: eu não perdoo. Meu irmão, por que você não perdoa? Eu não estou sentindo vontade. Quem falou com você que perdão é sentimento? Perdão é obediência. Você perdoa e o Espírito Santo depois vai reaproximar novamente. O Espírito Santo de novo vai fundir o coração de um no outro, mas precisa perdoar. É por isso que as coisas estão amarradas, as coisas não andam. Deus manda perdoar e a pessoa diz: eu não perdoo. Se você não perdoa, você não recebe o perdão de Deus também. Quando você não perdoa, quem está preso é você, não é quem fez o problema, não. É você que está preso, é você que está algemado no outro braço. Precisa tirar o gema. Perdoar é dar uma oportunidade para a pessoa, é abrir a gaiola para a pessoa partir. Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas do serão. Mas a pessoa: está subindo a igreja, irmão. Quem foi? Pastor, eu estou trabalhando muito. Está mesmo, irmão. Nós vamos orar, pedir a Deus para tirar um pouquinho de trabalho. Você não está tendo tempo para Deus? Antigamente você tinha tempo, você não perdia um culto, você estava todo dia na casa do Senhor. Sabe por que hoje você está fazendo isso? Porque a palavra de Deus já não é prioridade na sua vida. Prioridade hoje é dinheiro. Prioridade hoje é status, é posição. Essa que é a prioridade. Buscai, Jesus fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se você buscar, deixe o resto por minha conta. Busca primeiro e o resto vos será acrescentado. Efésios 6, verso 1 e 2, vamos ler?
Efésios 6, versículo 1 e 2. Leia para nós. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas Deus fala com honrar pai e mãe, você continua desonrando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Procura por aí, vê se você acha alguém que seja próspero e que desonre pai e mãe. Você não vai encontrar. Para receber essa bênção da prosperidade, da longevidade, você precisa honrar pai e honrar mãe. Sem isso não tem como. Deus fala, honre seu pai e sua mãe. Continua desonrando, perde a bênção. Estava conversando com um homem e disse, menino meu era tão bom. Como que eu fui perder esse menino? Há uns 6 meses atrás. Mas esse menino meu deu um negócio, pastor. Eu falei com ele para não fazer um negócio. Falei, não faz isso, meu filho. Mas ele insistiu em fazer. E esse negócio que ele fez foi o que levou ele a sair dessa terra. Desonrar pai e mãe. Olha quantas pessoas com casamento fracassado. Onde é que está a origem? Onde está a causa? Desonrou pai e mãe. O pai falou, mãe falou. O pai e a mãe que é o melhor para o filho. Ele não quer ver um filho sofrer. Ele já passou por uma experiência que você ainda não passou. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Nós falamos sobre perdão. Uma senhora ia no médico, o médico falou assim, olha, eu não sei mais o que eu faço com a senhora. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, eu não desculpo qual o problema da doença da senhora. E aquela mulher daí ia levantar para ir embora e falou, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu nunca perguntei isso para a senhora, vou perguntar, porque já está acabando, já, eu sei que talvez não vai voltar aqui mais. A senhora tem alguém na vida que um dia, se eu teve algum atrito e a senhora não perdoou? Ah, você, mas isso eu tenho mesmo. Ele falou assim, então só pode ir embora. O dia que só perdoar essa pessoa, só volta aqui. Enquanto não perdoar, só não volta não. O problema da senhora está aí. Deus fala para perdoar, mas a pessoa fala, eu não perdoo. Abra sua Bíblia ainda, vamos terminar aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até o versículo de número 16. Tem como misturar a luz com as trevas? Jesus está falando de comunhão. Jesus está falando para não se colocar num jugo desigual. Verso 15. 16. Pastor? Sim, minha filha. Se eu podia fazer uma oração para nós estamos começando a namorar perfeitamente, minha filha. Vamos fazer? Você serve o Senhor, né? Isso, que coisa boa. E o rapaz? Não, Senhor, ele ainda é espírito. Oh, minha querida, eu não vou poder fazer essa sua oração. Por quê, pastor? Porque eu estou contra a palavra. Se Deus fala para não colocar jugo desigual, o que você está fazendo com esse rapaz? Vai procurar um da sua tribo. Pastor, meu negócio está indo de mal a pior. Ué, eu sabia. Você estava indo muito bem sozinho, rapaz. Você fez uma sociedade com o ímpio. Você está aqui buscando a Deus, ralando, subindo um monte, descendo um monte, e o rapaz está pegando dinheiro seu e lá na Aparecida do Norte. Lá no santuário da Aparecida, lá. E você aqui ralando, rapaz. Tem como dar certo? Não tem
como dar certo. Vai dar errado. Você vai casar com esse rapaz e ele vai tirar você dentro da igreja. Você está indo contra a palavra. Deus fala, não coloque debaixo de jugo desigual. Mas você está fazendo aí. Você está entrando debaixo desse jugo. Você não está dando crédito, você não está valorizando a palavra. E aquele homem gentil, ele fala, manda somente uma palavra. É interessante que o encontro dele com Jesus termina da seguinte maneira. Mateus aqui 8, no verso de número 13, termina dizendo assim: então disse Jesus ao centurião, vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi o quê? Curado. Fé em quê? Na palavra. Deixa eu te contar aqui. Hoje era mais ou menos quase na hora daquela chuva. Eu estava estudando ainda. E o Senhor Jesus falou comigo assim: você não entendeu o que aconteceu hoje, Romero? Mas eu falei assim: eu não entendi não. Era aproximadamente 10 minutos para as 11 horas. Eu estava vindo para a igreja orar. Nós oramos das 11 ao meio-dia. E nisso, o telefone tocou, uma mulher chorando no telefone. Era a nossa irmã Viviane, filha da irmã Maria Cândida e do Rubem. Pastor, a minha irmã está nas últimas. Ela foi ganhar uma criança ontem, deu uma hemorragia, foi uma coisa muito complicada. A pressão abaixou muito. Os medicamentos não fazem efeito. E o sangramento está muito grande. Aí o médico falou que dificilmente ela escapa. Minha irmã vai morrer. Na mesma hora, o Senhor Jesus colocou um versículo dentro do meu coração e me mostrou o versículo na Bíblia. Escrito em letra grande, diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei os milagres do Senhor. E eu falei assim: essa palavra não é estranha. Eu preciso saber para quem Deus me deu essa palavra um dia. E na mesma hora a minha mente foi descendo ali, ó, Ricardo Eletro, e eu vi aquela sapataria ali. Aquela sapataria que o seu Jorge trabalhava, de Jorge Coelho. E um belo dia eu fui no hospital e estava no TI. E eles falaram assim: esse homem vai morrer. E nesse mesmo dia Deus me deu esse versículo: não morrerei, viverei e contarei os milagres, as obras do Senhor. Eu falei assim: o que Deus quer fazer é isso. Aí com a irmã ainda no telefone, eu falei assim: irmã, não fica assim não. A sua irmã não vai morrer não. Você vai pegar esse versículo aqui, e com esse versículo ela vai entrar no bloco cirúrgico novamente e Deus vai operar. Mas passados uma hora depois, ela tornou ligar desesperada. Olha, eles vão ter que voltar com ela para o bloco cirúrgico. Novamente, eu me lembrei desse versículo. Só que nessa hora eu não pude ir, eu tive que ir no banco resolver um negócio. Depois que eu saí do banco, eu falei assim: não, eu não vou não, eu preciso voltar lá em casa. Quando eu cheguei lá em casa, chegou uma outra pessoa me procurando, eu queria sair, eu não conseguia sair. Depois eu ficando revoltado, a pessoa chegava, eu querendo sair, não conseguia. Aí eu peguei e falei assim: eu vou sair, vou resolver isso rápido e volto. Mas não fui no hospital. Fui lá e orei com a mãe dela, com o pai dela, lá na casa de Giovanni, e falei assim: ó, Deus me deu essa palavra e nós vamos ficar com essa palavra. Porque entre a palavra do homem e a palavra de Deus, a palavra de Deus prevalece. E foi no finalzinho agora, ela ligou para mim e falou: minha irmã entrou no bloco cirúrgico, fizeram tudo que precisavam fazer, agora a hemorragia já foi estancada, está voltando novamente a aumentar a pressão dela, só está entubada, mas logo ela vai ficar. Outra coisa, pastor, aqueles remédios que não faziam efeito, eles já estão fazendo efeito e alguns remédios já estão tirando. Enviar a palavra é a mensagem que nós pregamos hoje. Meu servo está moribundo, mas se eu mandar uma palavra, ele ficará curado. Nós temos que crer na palavra, exercitar essa palavra. Não viverei, não morrerei, mas viverei e contarei as obras, os milagres do Senhor. E se Deus quiser, ela vai estar aqui com a criancinha nos braços para testemunhar que Deus cura através da palavra. É só enviar a palavra.
E nessa noite nós vamos pedir a Deus para venha saciar a nossa alma com a palavra dele, porque a nossa alma tem sede da palavra. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite e que Deus continue nos abençoando e gerando dentro de nós sede da palavra. Amanhã nós vamos sair para ir a Santa Margarida, nós temos a nossa vigília e nós vamos sair às 22h30 lá do Pipas. Você que queira ir, só nos procurar. Força a orar, agradecendo e encerrando o culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi ministrada e que ela venha gerar vida em nós, frutos, Pai. Nessa noite nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e queremos falar para o Senhor, Pai, que apenas uma palavra vinda do Senhor para as nossas vidas pode mudar o sentido da nossa vida, pode mudar a vida da nossa família, pode restaurar, pode curar, pode salvar. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite venha ser derramada sobre nossas vidas palavras de bênção, Pai. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser transformado, que nessa noite venha uma palavra vinda do trono da graça das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos impede, Pai, de ser sensíveis e de ouvir a Tua voz, que nessa noite o Senhor possa estar arrancando os tampões, Pai, dos nossos ouvidos e que nós venhamos estar na posição certa para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Senhor, pois essa palavra veio de encontro aos nossos corações. Agradecemos o Senhor, Pai, por essa chuva que tem caído sobre a terra. Tanto, Pai, que nós pedimos ao Senhor. E no dia de ontem, o Senhor fez chover sobre a cidade de Manhuaçu. E nós somos gratos ao Senhor, pois é motivo, é pedido de oração. E o Senhor está atento ao clamor da Tua igreja. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Colocamos também diante do Senhor a vida da Juliana, Pai. Cobre ela com Teu sangue. Livra, Senhor, de todo mal, Pai. Agora, nesse momento de recuperação, que o Senhor esteja com ela, juntamente com a família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um. Vamos em paz e dê 5 abraços em nome de Jesus. Amém? E alimente da palavra.